alguns nomes conhecidos do cenário político brasileiro, como o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-deputado Eduardo Cunha e agora Fabrício Queiroz, que por enquanto está isolado em uma cela como esta. A amizade com o presidente Jair Bolsonaro é antiga. Eles se conheceram no Exército há mais de 30 anos. Entre 2007 e 2018, Queiroz foi assessor do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que na época ainda era deputado estadual. Há 1 ano e meio, Queiroz é investigado por atuar como operador de um suposto esquema de rachadinha que seria liderado por Flávio na Assembleia do Rio. A rachadinha é uma forma de desvio de dinheiro público. São os impostos pagos pela população que financiam o salário dos funcionários dos gabinetes. Segundo o Ministério Público, os funcionários do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, muitos deles fantasmas, repassavam parte do salário para Fabrício Queiroz. E o assessor, por sua vez, faria transferências desse dinheiro para o próprio Flávio. Essas transferências, segundo a investigação, eram realizadas de várias formas. Por exemplo, Queiroz foi flagrado pagando com dinheiro vivo pelo menos 2 boletos da escola das filhas de Flávio. Só que o valor não foi sacado nem das contas do atual senador, nem da mulher dele. E isso teria acontecido várias vezes. 53 boletos da escola foram pagos com dinheiro vivo, totalizando R$250 mil. Mas o casal só sacou 95 mil. Os outros 153 mil não saíram de nenhuma das contas. Para o MP, isso mostra que Queiroz pagava até as mensalidades escolares das filhas de Flávio com o dinheiro das rachadinhas. O esquema teria funcionado por mais de 10 anos e desviado pelo menos R$2 milhões. Queiroz foi preso agora porque, segundo o Ministério Público, estava atrapalhando as investigações. Ele teria adulterado provas e manipulado testemunhas. No ano passado, Queiroz e o advogado Luiz Gustavo Boto Maia orientaram uma ex-funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro a assinar folhas de ponto que estavam em branco desde 2017. Por mensagens de texto, Queiroz também sugeriu que outra ex-funcionária ficasse fora do Rio enquanto o esquema era investigado. A ex-funcionária é Raimunda Veras Magalhães. Usando dados de celular, o MP concluiu que ela não esteve nas proximidades da Assembleia do Rio nenhuma vez durante todo o período em que foi contratada. Raimunda é mãe do ex-PM e miliciano Adriano da Nóbrega, morto durante uma operação para prendê-lo em fevereiro deste ano. Queiroz e Adriano trabalharam juntos na Polícia Militar. A ex-mulher de Adriano também era contratada do gabinete de Flávio Bolsonaro. O miliciano ficaria com parte dos salários da mãe e da ex-mulher e daria outra parte para Queiroz. No total, Adriano pode ter transferido mais de R$400 mil para as contas de Queiroz. O envolvimento com milicianos também foi apontado pelo Ministério Público como um motivo para a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, porque ele poderia ameaçar testemunhas. Em uma mensagem enviada à esposa, ele diz que poderia resolver pessoalmente um problema de um morador com a milícia quando estivesse no Rio. A prisão também foi pedida porque Queiroz continuava interferindo na nomeação de cargos públicos, como mostrou um áudio divulgado em outubro de 2019 pelo jornal O Globo. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. Depois que o áudio foi divulgado, uma das filhas de Queiroz reclamou do pai em uma mensagem. Tudo quietinho, aí vem uma bomba. E vem a bomba vindo do meu pai, né? Para piorar as coisas para os advogados do 01, todo mundo fica, fala um palavrão, revoltado. 01 é o apelido de Flávio, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Para completar, Queiroz teria fornecido um endereço falso à justiça, o de um hotel em que ele nunca esteve hospedado. Os investigadores não sabiam o paradeiro dele há cerca de 1 ano e ele também não aparecia para prestar depoimento, alegando que estava em tratamento médico. Foi só depois de apreender o celular da mulher dele que o Ministério Público finalmente descobriu onde Queiroz estava.
Em Atibaia, interior de São Paulo, numa casa pertencente a Frederic Wassef, advogado de Flávio e que diz representar também Jair Bolsonaro, o que a advogada do presidente nega. O repórter Maurício Ferraz esteve na cidade e investigou a rotina de Queiroz. Feliz Ano Novo era o desejo da família Queiroz. A foto foi tirada no Réveillon deste ano e postada numa rede social. Quem mora neste bairro de Atibaia diz que teve festa nesta casa. Teve festa então de Natal e festa do Ano Novo? Teve. Natal teve uma movimentação mais singela, agora Ano Novo teve. Teve festa mesmo, barulhenta, madrugada, foguetório. Mas 2020 vai ficar marcado mesmo para Fabrício Queiroz pelo que aconteceu esta semana em Atibaia, interior de São Paulo. Quinta-feira, 18 de junho. Policiais civis e promotores surpreendem Queiroz quando ele ainda dormia. Procuram pela casa objetos e documentos pessoais. Havia também um mandado de prisão para a esposa, Márcia Guiar, mas ela não estava na casa. A peça-chave da investigação do suposto esquema de rachadinha, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, volta enfim ao Rio de Janeiro, agora preso. Não que Fabrício Queiroz estivesse foragido da justiça, mas era assim que ele vivia atualmente, escondido, segundo a polícia. Portão alto, câmera de segurança, um carro na garagem e um casal de funcionários à disposição. Tudo muito confortável e uma movimentação que não chamava a atenção. De vez em quando, a pessoa que era vista andando de um lado pro outro, daqui a gente não tem como saber fisionomia, a única coisa que eu sei que era uma pessoa careca. Você chegou a ver então? Sim, porque a gente vê, né, que dava pra ver careca. Aí final de semana, às vezes, tinha um churrasco. Era uma casa de final de semana. A foto de um desses churrascos está no relatório em que o Ministério Público alega que Queiroz levava uma vida ativa, aparentemente saudável. Domingo, 8 de dezembro de 2019. Cruzeiro é rebaixado. Cruzeiro vai para a Série B. Depois de assistir ao jogo com a camisa do Vasco, Queiroz disse à esposa como foi o domingo. Nós então fizemos um churrasquinho aqui, umas garotinhas bacaninhas, e vimos o Cruzeiro ser rebaixado. Queiroz também foi fotografado preparando peixe e batendo papo descontraído. Lembra da foto do Ano Novo? Os detalhes do ambiente revelam que ela também foi tirada aqui. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro circulava pela região. Neste hospital de Atibaia, passou por pelo menos 2 consultas e fez exames. O Fantástico teve acesso ao resultado de um deles, que mostra que Queiroz estava em Atibaia em 17 de janeiro. O laudo apontou uma obstrução infravesical, um aumento da próstata que atrapalhava a passagem da urina. 3 meses depois, ele continuava na região. Boa tarde, aqui é o Fabrício. Eu fiz uma cirurgia de próstata 18 de abril. A cirurgia foi na Santa Casa de Bragança Paulista, cidade vizinha. Nesse áudio, a que tivemos acesso, Queiroz tenta marcar o retorno com o médico. Devido à pandemia, gostaria de saber de você se ele está atendendo, se eu posso marcar uma consulta com ele para eu levar os exames para ele ver. Você pode me dar esse retorno? Obrigado, tá? O número do telefone usado por ele era do Rio de Janeiro e no perfil ele deixava a figura de um policial com a frase "Fique em casa". A última vez que acessou a rede social foi na quinta-feira, no dia da prisão, às 6h20 da manhã. Atibaia tem muitas casas de temporada e não é a primeira vez que ela ganha destaque nacional. É que aqui também fica o sítio responsável por uma das condenações do ex-presidente Lula. Mas como uma investigação feita no Rio de Janeiro chegou a Atibaia? No ano passado, o celular da mulher de Queiroz foi apreendido. Nele, os promotores encontraram fotos e mensagens. Com o cruzamento dessas informações, chegaram até aqui. A casa foi monitorada por pelo menos 10 dias. No começo, os investigadores acreditavam que não havia ninguém por aqui. Os portões estavam sempre trancados e o silêncio era total. A única pista era quando anoitecia. As luzes acendiam e apagavam. Em uma das vezes, os agentes viram um vulto, mas certeza mesmo que era Queiroz, eles não tinham.
A resposta só veio depois que a polícia entrou. O que nós temos conhecimento é que ele estava lá há pouco mais de um ano. O caseiro que trabalha lá, né, há algum tempo e que teria dado essa informação. Em entrevista à Globo News por telefone, o delegado da Polícia Paulista, Nico Gonçalves, que participou da operação, também disse que ouviu do caseiro que Fabrício Queiroz estava na casa há um ano. O caseiro informou que ele está por volta de um ano aqui. O promotor José Cláudio Bagrio, do Grupo do Ministério Público de Repressão ao Crime Organizado, que também acompanhou a prisão, disse em outra entrevista à Globo News que o próprio Fabrício Queiroz admitiu que estava lá há algum tempo. Há quanto tempo, pelas investigações ou pelas informações que vocês obtiveram dos colegas no Rio, o Fabrício Queiroz de fato estava ocupando esse imóvel em Atibaia? Nós perguntamos quem mais ele tinha contato, com quem ele se relacionava ali, ele não respondeu. Em nenhum momento nós tivemos qualquer constatação da presença do advogado no local, mas havia um veículo em nome desse advogado, pelo menos foi a informação que nos foi passada, que estaria no imóvel, e ele disse que já estava há algum tempo no imóvel. Não precisou o tempo, né? O caseiro disse que ele já estava há bastante tempo ali, e as investigações apontaram, e isso os promotores do Rio de Janeiro, que presidem a investigação, podem esclarecer melhor, que a prova carreada no curso da investigação comprovava que ele já se encontrava naquele imóvel há vários meses. A casa de Atibaia, que serviu de refúgio para Fabrício Queiroz, pertence ao advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Ontem, em entrevista à repórter Renata Ribeiro, ele não explicou o que todo mundo queria saber. Por que ele estava lá na sua casa? Essa é a pergunta. Jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido. Por que não estava? Porque ele sequer estava sendo procurado. Vocês têm uma localização num dia que aconteceu e eu vou poder explicar logo mais por quê e eu vou contar o todo, do A ao Z, e vocês vão entender. Em julho do ano passado, em entrevista à repórter Andréa Sadi, o Wassef afirmou que não conhecia Queiroz. Quanto a uma outra estratégia também muito discutida em Brasília, de que o Fabrício Queiroz, se ele falar, ele pode esclarecer esse caso. O senhor acha que ele deveria falar? Eu entendo que toda a pauta relativa a Fabrício Queiroz deve ser dirigido ao advogado dele. Como eu não represento esse cidadão e nem o conheço, eu não posso responder por ele. 2 meses depois, nova entrevista. É importante lembrarmos que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas, não, isso não corresponde à verdade real. Fabrício, mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. No dia 20 do mês passado, ele foi de novo questionado sobre o paradeiro de Queiroz. Agora, em entrevista ao portal UOL. Se o Queiroz não tem essa importância nenhuma, ele podia aparecer, né? Eu também acho que ele podia aparecer. O Wassef não é advogado de Queiroz, mas é do senador Flávio Bolsonaro, para quem o ex-assessor trabalhou. E Queiroz era ligado há anos à família Bolsonaro. Os investigadores acreditam que um dos motivos para escolher essa casa é que ela é registrada como escritório de advocacia. Seria uma forma de dificultar a entrada da polícia e do Ministério Público aqui. É que a Constituição estabelece que escritórios de advocacia são invioláveis, desde que se respeitem os limites da lei. No registro da Receita Federal consta que o escritório existe desde 2007. A placa foi colocada bem depois. Essa placa está aí há mais ou menos um ano. Mas é tranquilo aí, não tenho visto movimentação não. Tem a placa de escritório de advocacia, mas essa movimentação constante de gente entrando e saindo, não. Parecia ser uma casa de veraneio. Um mês antes da prisão, a desconfiança já estava estampada na rede social deste morador da cidade, que escreveu: Queiroz está em Atibaia. É um lugar bastante ermo, bastante isolado, sem comércio nenhum no seu entorno. Então nós decidimos dar uma olhada no lugar e investigar. Ele disse que recebeu a informação de Heloísa, a filha do ideólogo Olavo de Carvalho, uma espécie de guru do presidente Jair Bolsonaro. Em um certo momento eu vi
uma figura que parecia muito o Queiroz. Não deu para ter certeza de que era ele, mas parecia, e a gente foi juntando as peças. A operação que prendeu Queiroz foi denominada Anjo. Segundo o relatório do MP, o diálogo de novembro do ano passado entre Fabrício e a esposa Márcia indica que o casal estaria obedecendo às instruções de alguém conhecido como Anjo. As investigações indicam que Anjo é Frederic Wassef, o advogado dono do imóvel. Na conversa, Márcia pergunta: Anjo falou alguma coisa? Queiroz responde: não, ele está em Brasília. Márcia questiona: está na casa do Anjo? Queiroz responde: estamos. Nunca na vida eu tive imagem ou apelido de Anjo. Esse tal de Anjo, se é que existe, não sou eu. Mas quem é Frederic Wassef, que tem trânsito livre no Palácio do Planalto? Paulistano, advogado desde 1992, ele fez o primeiro contato com Jair Bolsonaro em 2014, quando o atual presidente ainda era deputado federal. Aos poucos foi se aproximando da família. Durante a campanha eleitoral, lá estava ele, na casa do então candidato Bolsonaro. Desde a posse, o advogado é visto com frequência no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Este ano, já esteve pelo menos 13 vezes por lá. Numa entrevista à Rádio Gaúcha ano passado, o Wassef confirmou proximidade com o presidente e sua família. Eu moro em Brasília, estou no dia a dia aqui com o presidente e com a família Bolsonaro. E eu conheço tudo que tramita na família Bolsonaro. Alinhado, gel nos cabelos, costuma frequentar o dia a dia também das cerimônias no palácio. Na posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, semana passada, tentou fazer contatos. E sempre atento à movimentação do salão. E ele bem que tentou, mas não foi dessa vez que ele conseguiu sair na foto com o presidente. Ontem, a repórter Andréa Sadi também falou com o Wassef sobre o episódio da semana, a prisão de Fabrício Queiroz na casa dele em Atibaia. O senhor emprestou a casa para ele? Não, porque eu não falei com o Queiroz, eu não tenho o telefone do Queiroz, eu nunca troquei mensagem do Queiroz. O Queiroz pulou o muro, ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? Eu não vou poder avançar ainda hoje, mas eu vou falar tudo com muito prazer, porque a verdade é uma coisa que você vai gostar de ouvir. Para os investigadores, essa verdade vai ter que ser muito bem explicada. Afinal, o que Queiroz fazia aqui?